Uma instituição que permite que a sua grade curricular não contemple um continente inteiro, a cultura culinária de um continente inteiro, é passível, assim, vale dar credibilidade para essa instituição? Como que você enxerga hoje a ciência da gastronomia dentro desse ambiente acadêmico, trabalhando com essa perspectiva voltada para a valorização de outras partes ali da sociedade, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a estudar gastronomia, inclusive o TCC da faculdade era um plano de negócio, a ideia era abrir restaurante, era sempre voltado nisso, era sempre uma coisa muito voltada para restaurante. Eu vi que depois de um tempo a gastronomia começou a ter uma perspectiva meio que voltada para a saúde, né? Ligada bastante à nutrição. Mas hoje a gente tem outras ideias também. E nesse ambiente acadêmico, como que você enxerga esses estudantes de gastronomia podendo atuar também nessa área voltada para as questões sociais? Então, eu acho que quando a gente vai falar de espaços acadêmicos, é bastante complexo esse assunto para mim, porque o meu olhar para a academia é uma academia bastante engessada em valores retrógrados, sabe? Em valores que não são tão compatíveis assim com o momento atual, somente falando de Brasil, né? O momento atual da sociedade brasileira. Eu percebo que tem alguns profissionais que são abertos, o olhar de alguns profissionais, de alguns professores, alguns acadêmicos, é mais amplo, no sentido de olhar para a sociedade a partir do que ela representa hoje, mas são exceções ainda. E o ambiente acadêmico sendo fechado como ele tem sido, né, até então, eu particularmente tenho algumas dificuldades de fazer reflexões profundas de transformação. Porém, a gente presencia um momento da história aqui no Brasil em que a juventude está desafiando, como sempre, né, também esses ambientes. Então, a gente vê os jovens chegando na faculdade, chegando na universidade, com novos questionamentos, com conhecimento mais amplo, com essa questão da globalização, para o jovem é, é tão natural, é tudo tão misturado, tudo que é do outro também é meu, né? A agilidade da comunicação, a forma como eles recebem e tudo mais, e eles trazem muitas vezes questionamentos profundos para esses acadêmicos que estão tendo que aprender a lidar. E também essa juventude, uma vez formada, vai aprofundando suas pesquisas em outros aspectos que até então não eram tão estudados, né? Isso é o que me traz uma esperança de um futuro, sentido acadêmico, diferente do que a gente tem vivido até hoje, né? É, e aí, o meu TCC, você falou sobre o seu, né? O meu TCC foi sobre grade curricular, né? Porque a gente entra numa faculdade de gastronomia, muitas vezes sem conhecer a grade curricular daquela instituição. E quando a gente está vivendo a realidade de estudar lá, a gente vai questionar e fala, não, não está na grade. E as grades são muito fechadas, muito engessadas, né? Então, o meu primeiro olhar, desde antes, é assim, essa questão, a gente precisa mudar essa grade curricular. A gente tem um curso de gastronomia em várias faculdades, várias universidades, e quantas, vamos contar, olhar as grades, quantas olham para o continente africano e incluem o continente africano em cozinha internacional, né? Valoriza essas culinárias de um continente inteiro que vive um quase que eterno apagamento, né? Uma instituição que permite que a sua grade curricular não contemple um continente inteiro, a cultura culinária de um continente inteiro, é passível, assim, vale dar credibilidade para essa instituição? Quais são os valores que essa instituição tem e passa para os seus alunos?
né? Seu corpo discente. Para mim é bastante complexo o olhar sobre tudo isso, e eu só consigo enxergar uma mudança positiva se houver uma mudança na grade curricular. Se a gente começa, porque a gente vai começar pela base, muda a grade curricular, aí a gente vai oportunizar o corpo discente ter contato com aquelas culturas alimentares, valorizando aquelas culturas alimentares, e aí essa juventude, instigada pelo conhecimento que ela começa a ter, começa a trazer novas questões e provocar essa revolução que transforma. Se a gente continua tratando a cozinha brasileira a partir de um tripé português, indígena e africano, mas sem trabalhar a multiplicidade dessas etnias indígenas, as particularidades dessas etnias indígenas, assim como as africanas, a gente desvaloriza, a gente diminui, né, uma contribuição gigantesca, a gente diminui a uma coisa mínima. Então, a gente começar a lançar as faculdades, as universidades, nós professores, questionarmos a todo momento, colocarmos essa problemática para que alguém pense e traga uma solução, que lutemos pela alteração das grades curriculares, para que essa juventude tenha a oportunidade de saber sobre a existência de tais, e a partir do momento que elas têm contato, e aí outras questões vão surgindo, como soluções também, e a gente vai promovendo uma mudança, sabe? O meu olhar hoje ainda não é tão positivo, porque eu não vejo abertura desses espaços de formação, muito pelo contrário, eu vejo muita gente acomodada no conhecimento que tem, só querendo reproduzir, não querendo mais aprofundar, né? Ou, muitas vezes, quando a gente traz novas questões, como que chacotam a gente com questões, com verbetes, tá com mimimi, racismo ao reverso, enfim, com várias outras questões que não fazem parte do rol por onde os nossos olhares se lançam, que é a gente contemplar as amplas culturas que formam o nosso povo, né? E enquanto esses detalhes, eu acho que enquanto esses detalhes não forem encarados como responsabilidade, fica complexo, sabe? Por mais que tenha uma juventude latente, a gente também precisa que tem algumas mudanças que vêm de baixo para cima, a gente consegue fazer, mas tem algumas que são feitas de cima para baixo. Eles têm que mudar para a gente conseguir seguir a nossa rota, porque senão a gente só consegue ir até um certo limite, a partir dali a gente não consegue mais, sabe? Não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos nesse lugar, assim, que o meu olhar versa, sabe? Eu não tenho muita expectativa até que eles consigam começar as transformações. Aí, eu acho que o nosso trabalho, enquanto profissionais maduros já, né, frutos desse processo, mas já com a maturidade, nosso trabalho em se posicionar. Então, o meu trabalho é com a cozinha afrodiaspórica. Por quê? Uma vez que eu consigo destaque, uma vez que eu alcanço patamares falando dessa cozinha, eles vão ter que reconhecer que essa cozinha existe. Eles vão ter que conhecer que a cozinha afro-brasileira, ela faz parte de uma diáspora. Não dá para não falar de diáspora mais. Porque não falar de diáspora é a gente continuar reproduzindo a ideia do colonizador de que o negro africano escravizado aceitou a escravização. É não contar sobre as histórias dos nossos ancestrais, não contar a história antiga do continente africano, né? Não contar para os que estão chegando que na África, que foi invadida pelos europeus, tinham impérios e reinados, não eram só tribos que estavam lá, que é a forma como é contada, né? Há tribos que estavam lá e aí eles chegaram. Não, não era isso. Tinha impérios, eram sociedades desenvolvidas, e mesmo se fosse apenas tribos, né? E aí a gente vai conseguindo, pouco a pouco, mostrar que nós estamos presentes, que a nossa história ela tem que ser ouvida e contada de uma forma diferente, e que a nossa cultura culinária também tem valor a ponto de estar contida dentro de uma grade curricular
de uma universidade, seja ela particular ou pública. Mas reconheço também que é um trabalho de formiguinha, que a gente está começando essa revolução, né, onde vai ter o encaminhamento lá na frente ainda. Acho que nós nem estaremos mais aqui. Bom, eu espero que estejamos ainda e façamos parte disso tudo também, né? Porque Fazer parte a gente já faz, eu acho, já só que nós não faz. estaremos mais. É verdade. Não, mas muito importante você colocar essa sua perspectiva, porque realmente o meu TCC também foi sobre matriz curricular, né? Eu também estudei as grades curriculares aqui dos cursos tecnológicos, né, de gastronomia, mas os de bacharelado, eles até conseguem, é, eles até trazem, mas não são todos, né? A gente também discutiu isso numa outra conversa aqui do canal, mas eles até trazem algumas reflexões dessas questões, né, que a gente está colocando. Mas é legal você mostra para a gente também que hoje, quando a gente pega artigos, pesquisas, até mesmo profissionais que estudam e quebram um pouco essa gastronomia, essa ciência da gastronomia europeia, eurocêntrica, e com essa ciência engessada também, dessa mesma perspectiva, são poucos são alunos que vão fazer seus trabalhos meio que rebatendo aquilo que aprenderam, né? E não aprendem já um trabalho que pensou, que refletiu, que considerou outras visões também, né? Hoje a gente discute muito isso em todas as ciências, não só na gastronomia, né? A gente tem a academia precisa dessa renovação, e a gastronomia, que é uma ciência jovem, vai começar errado, né? Já começou errado, e a gente tem que aproveitar que a gente está crescendo ainda. É só a gente aproveitar que a gente está crescendo ainda para crescer direito, né? Vamos fazer uma ciência que já considere isso, né? Então, realmente, estão jovens da gastronomia que estão começando agora, olha só o que a gente precisa fazer. A gente tem uma missão, né, para produzir, né, para desenvolver.